Fala, amigos e amigas. Eu costumo sempre iniciar o vídeo dizendo que se você chegou até aqui não foi por acaso. Deus ele tem uma resposta para você no dia de hoje. E hoje eu vou falar sobre uma situação que acontece com todo mundo, comigo, com você. Às vezes a gente tem uma promessa, a gente tem uma visão de Deus do que vai acontecer na nossa vida, só que as circunstâncias não estão batendo, entende? Parece que está tudo acontecendo ao contrário, parece que as coisas estão andando na adversidade, né? E o que a gente vê não bate nada com o que a gente foi programado para acreditar na nossa mente, no nosso coração. Aí a gente começa já até a duvidar, né? Poxa, será que o que eu ouvi de Deus é verdade mesmo? Ou será que é coisa da minha cabeça? E eu preciso te dizer uma coisa, você precisa decidir acreditar. Como assim, Maia? Então, Paulo disse, deixa eu abrir aqui para você ver, Paulo disse no livro de 2 Coríntios, na carta à igreja de Coríntios, né? Capítulo 4, versículo 18, ele falou assim: assim fixamos os olhos naquilo que se vê, mas no que não se vê. Repetindo, assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que se não vê, pois o que se vê é temporário, mas o que não se vê é eterno. O que Paulo estava dizendo aqui? Pessoal, eu estou acostumado, a vida é cíclica. Tudo, Paulo estava dizendo, tudo que acontece de ruim é temporário, de bom também. Tá? O que a gente vê aqui é temporário. A gente vive numa camada paralela ao sobrenatural, paralela ao espiritual, paralela ao invisível. Então você tem que crer e acreditar no que você não viu, no que você não está vendo, você apenas viu com os olhos espirituais, e desacreditar de que o que está acontecendo vai permanecer. Entende? Então o que acontece? Tudo pode estar ao contrário, mas é temporário. Ou pode estar tudo a favor, mas também é temporário. Que o correto, o que vai acontecer eternamente, é aquilo que Deus prometeu para você. O que Ele prometeu é o que vai ter que estar fixado no seu coração como eterno, como o que vai acontecer. Claro, aqui também fala das bênçãos vindouras, que é o nosso viver eterno com Deus, mas o significado aqui é viver por fé também. De viver por fé é você acreditar que o que você está sentindo e o que você está vendo é real, é uma dor, a dor da perda, a dor do não ter conquistado ainda o que você quer e almeja, a dor de você não ter restaurado o que você queria restaurar. Essa dor existe, mas cabe a você decidir valorizar ela no patamar do que Deus te falou ou não. Se você coloca o que está visível no seu coração no mesmo patamar do que Deus prometeu para você, você corre um sério risco de desanimar. Você corre um sério risco de parar. Então tem que estar sempre um patamar acima. O que Deus te falou tem que estar um patamar acima. Deus não é mentiroso. Deus ele não é homem para se arrepender. Ah, Maia, mas na Bíblia tem que Deus se arrependeu de ter feito o homem, que Deus se arrependeu disso e daquilo. O verbo se arrepender, dessa tradução bíblica, é o verbo metanoia, é o verbo de mudança de rota. Não significa se arrepender de caramba, fiz errado, não. É tipo assim, os caras não estão seguindo o plano que eu quero que eles façam, por opção deles, porque eu não quero que eles sejam mecânicos. Os seres humanos estão errando, então eu vou mudar de rota aqui. Esse é o se arrepender da Bíblia, a tradução verdadeira. Deus mudou de rota algumas vezes por amor a você. Mas ele não se arrependeu de fazer o que ele programou para fazer, não. Entende? Então, assim, tudo que nós estamos passando, que eu e você estamos passando, dói, obviamente. Eu não estou falando aqui como o cara que está livre de tudo. Todos os dias eu tenho travas e questionamentos sobre o que realmente Deus promete para mim. Só que aí eu decido a viver fora do plano. Quando eu digo viver fora do plano, não é você não enxergar o que está acontecendo, não. Porque você enxerga, como eu falei, dói, provoca dores, provoca um sentimento ruim, um mal-estar.
Mas você decide acreditar no que Deus te falou. É uma decisão do que não é temporário. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê. Fixar os olhos é você demorar muito tempo focando naquilo. Você vai ver. Beleza, tá acontecendo, tá ruim. Mas eu não vou fixar os olhos nisso, porque é temporário. Paulo já dizia. Mas o que não se vê é eterno, ou seja, o que você não está vendo, mas você tem certeza que Deus te falou isso, você tem que fixar os olhos. Entende? Então é um ato de decisão. Você decide fazer dessa forma, decide pensar dessa forma. Não é excluir os boletos que tem que pagar, não, eles estão ali. Não é excluir as dívidas, não é excluir o problema do seu casamento, não, tá, eles estão ali. A dor não tem jeito, você vai sentir. Agora, você que decide acreditar que aquilo vai permanecer ou não. Tem um fato interessante na Bíblia, que é no livro de 2 Reis, capítulo 6, versículo 14. E antes de acontecer o que aconteceu nesse versículo, eu vou te explicar o enredo para você entender a lógica. O rei da Síria queria atacar o governo de Israel e sempre que ia atacar e armar uma emboscada, o grupo de Israel já sabia do que ia acontecer através do profeta Eliseu. Eliseu, ele tinha uma revelação de Deus de todas as conversas que aconteciam na Síria. Tudo que o rei programava na Síria para atacar Israel, que era o povo de Deus, Eliseu tinha a revelação. Deus mostrava para ele, ele falava e o pessoal saía da emboscada. Então, em 2 Reis, capítulo 6, versículo 11, eu vou antes um pouquinho, está escrito assim: então, tendo-se turbado com este incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os servos e lhes disse: não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Ou seja, ele chamou o grupo dele aqui e falou assim: eu quero saber quem é que está a favor de Israel aqui. Porque toda vez que eu armo uma emboscada, os caras entendem, sabem onde é e saem da emboscada. O rei da Síria, ele acreditava que tinha um traidor no meio deles, entende? E aí, um dos servos lá dele falou: não, senhor, meu senhor, existe um profeta chamado Eliseu que tudo que o senhor pensa e projeta no seu quarto, Deus mostra para ele. Isso é uma coisa interessante, o quanto que um respeito de um homem de Deus, de um profeta de Deus, como que ele é respeitado pela sua conduta, pela sua intimidade com Deus. Então entenda, existe um respeito pela tua personalidade, pelo teu caráter, pelo teu envolvimento com Deus. As pessoas olham ao seu redor e veem esse cara, essa mulher, é de fibra, eles têm intimidade, ele tem intimidade com Deus, ela tem intimidade com Deus. Porque mesmo nas circunstâncias, Deus sempre a livra ele, livra ela. E aí o que acontece? Em 2 Reis, capítulo 6, versículo 14, está escrito o seguinte: então enviou para lá cavalos, carros e um grande exército, só para capturar um homem, entende? Capturar um homem. Isso mostra um nível de temor com um homem de Deus. O inimigo, ele tem que olhar para você, ele tem que ter medo. Isso, ele tem que ter medo. Porque quem te prometeu não foi o homem, foi Deus. Quem te deu a revelação de onde você vai chegar não foi o homem, foi Deus, cara. Entende? Você precisa acreditar, decidir. Você precisa decidir. Aí, lá na frente, 2 Reis, capítulo 6, versículo 16, o servo de Eliseu viu um grande exército. Falou: olha, Eliseu, tá vindo um grande exército. Caramba, é muita gente, tá vindo atacar a gente. Tá vindo te buscar, Eliseu. Ficou assustado. E aí, em 2 Reis 6, 16, tá escrito assim: e ele disse, ele, Eliseu, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Eu imagino aqui o servo de Eliseu era um profeta, e estava com seu aprendiz.
Eu imagino ele olhando e falando assim, pô, não bate a contabilidade. Pô, Eliseu, um, dois. Cara, que exército grande é esse? Não tem como, Eliseu. Que contagem é essa que você está fazendo? Imagina ele pensando, né? E orou Eliseu. Sabe qual é uma das maiores armas, das principais armas quando você vê o exército crescendo para cima de você? Orar. Mas eu não tenho forças. Ore por disciplina. Você não vai encontrar energia. Uma coisa muito interessante, eu vou sair um pouco do espiritual aqui. Às vezes a gente acha que a gente tem que ter energia para ir numa academia, energia para fazer um cardio, correr. Não, cara. Isso é que gera energia. O correr é que gera energia. Experimenta você no momento de jejum precisando de energia, correr na marra, na disciplina. Dá uma corridinha, uma caminhada. Faz um exercício. Você vai ver que a energia vai vir, dopamina. Ah, sabe? Aquela euforia. Porque isso é que gera energia. Então não espera criar coragem para orar. Porque é orar que vai gerar a coragem. Entende? Então, ó, orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos para que ele veja. Sabe o que é mais louco aqui? Eliseu não falou assim: Deus, abre os meus olhos que eu tô com medo. Abre os meus olhos que eu não tô enxergando. Como é que só vai me livrar dessa? Não. Ele sabia o que Deus tinha prometido. Ele decidiu a fazer o que Paulo orientou, não se focar no que ele estava vendo. Ele falou, sabe o quê? Abre os olhos do meu servo aí, ó, do meu ajudante, do meu aprendiz de profeta, para que veja. E a Bíblia fala, no versículo 16 e 17, o Senhor, abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Cara, que é isso? Pensa comigo. O ajudante de Eliseu, o servo, o moço, como você quiser chamar, ele em um momento olhava e via só o exército negativo, o exército que vinha combater. E de repente Deus abre os olhos e ele vê aquele monte de exército, cavalos. A Bíblia fala que estava cheio de cavalo e carros de fogo, algo sobrenatural ao redor de Eliseu. Ele falou, caramba, tem muita gente aqui, estamos bem. E mesmo cercado por um exército inimigo, Eliseu manteve a paz. Ele viu com os olhos da fé, não via com os olhos naturais, entende? Agora, mas Maia, mais perto de mim não tem um Eliseu, eu sou um ajudante de Eliseu, eu queria que tivesse um Eliseu perto de mim. Ei, o Deus que falou com Eliseu é o mesmo que fala contigo. Abre teus olhos e vê. Abre teus olhos e vê. Eu vou falar algo diferente para você agora. Fecha os olhos carnais agora. E abre os olhos espirituais. Eu vou fechar também. Vou orar com você. E você vai começar a enxergar outro nível de acontecimentos, outro nível de esperança. Não é porque eu estou falando, não. Eu não sou ninguém. Eu sou apenas uma pessoa que está sendo usada por Deus aqui, sendo instrumento para você que está assistindo. Mas é porque há um Deus por trás disso tudo, há um Deus por trás desses vídeos que você está assistindo, que quer a sua mudança, que quer que você abra os olhos espirituais e fecha os olhos visíveis do âmbito natural. Feche seus olhos aí agora. Começa a imaginar o que Deus prometeu para você. Você sabe. No teu íntimo, Deus te prometeu algo. Deus mostrou para você em algum momento da sua vida. Você viu algo que vai acontecer. Você crê nisso, você tem essa expectativa. Mas em virtude de tudo que está acontecendo, em virtude do que aconteceu ontem, hoje, no mês passado, em virtude das pessoas que te maltrataram, em virtude do lixo que você se encontra, você começou a pensar que não vai mais acontecer nada disso, que você acha que enxergou demais. Pelo contrário, Deus está te dando uma nova oportunidade de você abrir seus olhos espirituais e crer no que não é temporário, no que é eterno,
Você vai crer no que é eterno. É o que vai permanecer no seu coração. Você pode sentir as dores, pode sentir a pressão, mas quanto mais pressão, mais poder. Quanto mais pressão você for submetido, mais poder de Deus virá sobre a sua vida. Isso aqui não é uma autoajuda. Declara no seu coração, declara com a sua boca: eu vou prosperar em tudo. Prosperar na minha vida sentimental, na minha vida espiritual, na minha vida financeira, na minha vida comportamental. Eu declaro isso sobre a sua vida e sobre a minha vida. Nada do que eu vejo vai permanecer. São cíclicos, são temporários. Mas o que Deus prometeu, isso sim é eterno. Amém. Eu tenho a certeza que Deus vai te mostrar novamente e te fazer lembrar as coisas que Ele te prometeu e aonde você vai chegar. Eu te abençoo. Espero que esse vídeo tenha sido útil e abençoador para você. E se foi, compartilha ele com alguém para abençoar outros. Eu te abençoo em nome de Jesus e vamos para cima.